gente vai falar agora sobre um tema, tá, que tem afetado muita gente, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, tá? Só que com um foco especial. O diagnóstico, gente, a gente vai falar o diagnóstico em adultos. E para ajudar a gente a compreender melhor esse assunto e responder, né, tirar todas as dúvidas, temos aqui a renomada psicóloga Maiara Amaro, que é já especialista em TDAH em adultos. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito tá? obrigada. E eu já queria começar essa conversa explicando para quem está em casa exatamente o que vem a ser o TDAH. Prazer em estar aqui com Muito vocês de prazer. novo. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. O TDAH vem com tudo, hein? O TDAH é uma condição neurobiológica, tá? É uma situação que acomete as pessoas desde o nascimento. É como se fosse um cérebro diferente. E olhe, ousem dizer que é um cérebro bem potente, viu? Massa. Doutora, me diz uma coisa. É uma doença. A gente tem escutado muito falar ultimamente sobre esse transtorno, né? É uma doença nova, afinal de contas, ou sempre existiu? Excelente pergunta. Bem, não é uma doença nova. Há muitos e muitos anos que a gente pesquisa sobre. O que muda é que hoje em dia a gente tem uma condição de rastreá-la de uma forma muito mais assertiva do que antigamente. E ocorre que a gente consegue ver assim, nossa, hoje de repente todo mundo tem TDAH, é criança, é adolescente, é adulto. Mas a gente consegue ver isso porque a gente tem avaliações mais seguras, profissionais mais capacitados e uma condição melhor de avaliar e dar uma qualidade de vida para esses pacientes. Doutora, diz uma coisa. Como é que a gente consegue dar o diagnóstico, né, do TDAH? Hoje a gente vê que muitas pessoas sofrem, né, desse transtorno, mas nem sabe que sofrem, né? E eu queria que você apontasse algum sinal, algum sintoma, que a gente comece a parar para pensar, rapaz, será que é esse o caso desse transtorno? TDAH em adultos é uma grande questão, porque se confunde muito com os sintomas de um estresse, de um transtorno de ansiedade. Então, avaliar o TDAH no adulto precisa de uma avaliação com psicólogo, com neurologista e psiquiatra. Então, é uma avaliação multidisciplinar para a gente chegar a um diagnóstico preciso e correto. É muito difícil, complexo, porque os sintomas são muito parecidos, como uma desatenção, como uma dificuldade de se concentrar em atividades muito contínuas, uma irritabilidade, uma intolerância a atividades repetitivas. Então, isso tudo aí também é vivenciado por quem tem outros tipos de transtornos, que não só o TDAH. Por isso que é tão difícil. É isso, porque, na verdade, é uma doença que, às vezes, as pessoas acabam confundindo com falta de atenção, como você acabou de explicar aqui, e até onde isso pode causar transtornos maiores, né? Porque eu acho que uma pessoa consegue viver bem, né, com TDAH, mas até onde começa a atrapalhar na parte social mesmo, na parte profissional, quando é que quando é que esse transtorno começa a se tornar um pouquinho mais, não quero falar grave, mas um pouquinho mais, que a gente tem que ter mais atenção nisso aí. Quando começa a impactar nas atividades diárias. Ela não consegue cumprir a agenda, perde compromissos, se atrapalha nas reuniões, se irrita com facilidade no trânsito, em casa. Quando percebe que muitas vezes as coisas saem do controle, tudo isso daí impacta na vida como um todo. Imagine só, a pessoa estar, um professor com TDAH, por exemplo, ele precisa se concentrar ali num programa de aula para poder entregar uma boa aula. Daí, se ele tem a condição de TDAH e não cuida, não consegue administrar, como ele vai emitir uma boa aula? Vai ser muito difícil. Eu acho que em qualquer profissão, não? Sim, Em qualquer profissão em você qualquer tem profissão. que parar, né, e organizar tudo aqui na nossa cabeça para começar a desenvolver. Agora me diz uma coisa, doutora, esse transtorno, ele nasce obrigatoriamente, o ser humano já nasce com ele,
ou ele pode ser desenvolvido ao longo da vida, pode ser que ele apareça na infância, pode ser que ele apareça já na fase adulta. Existe esse estudo? Sim, esse transtorno existe desde a barriguinha das nossas mães. Por ser uma condição neurobiológica, já se nasce com ele. O que muda é, ou a gente consegue atuar de forma precoce, com uma atuação de intervenção preventiva, já desde a infância, observando ali os primeiros sinais, os primeiros sintomas, ou, como é o caso de hoje, que estamos versando mais pelo lado do adulto, a gente consegue fazer essa investigação com um psicólogo especialista na área, observando aquele paciente. Tem alguma ligação genética? Não, não. Total. Total, é. É a fonte, é um rastreamento genético, é uma condição genética. Claro que o pai ou a mãe tendo TDAH, o filho obrigatoriamente vai ter TDAH? Não. Ele vai ter uma predisposição maior de desenvolver esse transtorno ou de vivenciar alguns sintomas desse transtorno, como talvez uma dificuldade de concentrar-se e de manter a atenção por um longo tempo, e que não avance por uma hiperatividade, por uma impulsividade, por exemplo, tá? Se for atuado de forma preventiva. Então, se o profissional já fisga ali, já no início da infância, já começa a fazer intervenção, será um adolescente, um adulto com uma vida muito equilibrada e muito administrada. Agora, quando isso é feito na vida adulta, essa pessoa já passou por várias restrições, né, ali ao longo da vida, até conseguir se organizar. Eu acho que, na verdade, é como, por exemplo, línguas. Todo mundo fala que é muito mais fácil uma pessoa aprender, né, uma língua na infância do que depois que você já está na fase adulta. Acho que tudo, quando você começa cedo, você assimila de uma forma mais natural, né, e mais leve. Doutora, uma pessoa pode viver, né, passar uma vida inteira levando aí com TDAH. Mas me diz uma coisa, como é que se dá? A gente já falou do diagnóstico, mas existe um teste, uma avaliação para a gente apontar? Não, por exemplo, eu estou aqui, acho que não tenho. Pode ser que eu tenha, pode ser que o cameraman tenha, pode ser que Léo tenha, Simone, que está ali no palco, tenha, e não saiba, a gente não saiba que tem. Como é que faz assim para, não, realmente você sofre disso aqui? É um teste? Como é que é isso? Uma avaliação? Uma bateria de testes. A gente começa com a observação clínica dos sintomas e vai fazendo a aplicação das testagens. Tem testes específicos para rastrear o TDAH. Então, são aplicados esses testes, depois a gente confronta com a avaliação de um neurologista ou um psiquiatra, que também tem testes específicos para validar essa hipótese diagnóstica. E assim, a gente fecha o diagnóstico e segue com o tratamento, que pode ser não só terapêutico comportamental, mas também medicamentoso. Isso que eu ia te perguntar agora. Como é que é esse tratamento? É para o resto da vida? Tem cura? Não tem cura? Tem que ser acompanhado para todo um sempre? Como é que é isso? Olha, é um tratamento para todo sempre. Quando a gente fala assim, não tem cura, dói um pouquinho, né? Nossa, É até forte, né? é Mas forte, não tem cura, parece uma coisa que vai só debilitando, e a pessoa vai chegar um momento que não vai conseguir mais ter uma vida, ok. Não, é um transtorno que a gente tem total controle, que a gente consegue reduzir os sintomas agressivos e a pessoa convive bem ao longo da vida. E a intervenção medicamentosa também não é para ao longo da vida, como, por exemplo, um transtorno bipolar, né? Uma depressão maior, que precisa que o paciente tome, de fato, até o seu último dia aqui na Terra. Mas o transtorno de déficit de atenção, ele não precisa. A gente faz inserções medicamentosas pontuais para que ele tenha uma qualidade de vida, consiga se apropriar das suas atividades, ter equilíbrio e consiga lidar com isso de outras formas, sobre com o outros TDAH em adultos. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, querido. Ô, doutora, assim, a gente vai abordar, na verdade, agora um outro assunto, né? A gente vai falar do TDAH, mas tem a ver também com um outro assunto. Recentemente, acho que semana passada, a atriz Letícia Sabatella, ela deu uma entrevista falando que agora, aos 50 e poucos anos, ela foi diagnosticada com autismo, certo? E que ela tinha passado a vida toda achando que tinha justamente o TDAH. Né? E agora que ela foi diagnosticada realmente com autismo, e isso, né, até assustou a todos os familiares e tal. Existe aí uma correlação, né? Existe aí alguma ponte onde essas duas
o próprio autismo, com algum aspecto, né, que ele tenha com o TDAH, que possa gerar essa confusão, até para quem está assistindo a gente ter como, né, abordar e diferenciar isso. Claro que são coisas totalmente diferentes, mas por ela ter desabafado dessa forma, eu acho que vale a pena a gente, né, comentar sobre isso aí, que ela passou uma vida toda achando que tinha aí o TDAH. E, na verdade, era um tipo de autismo, né, um grau de autismo. Né? E aí, o que fazer nessa hora? Ela teve muita coragem, né, para assumir isso Justamente. em público, uma condição de saúde tão delicada que é o autismo. Correto. Né, que causa aí ainda situações de preconceito, de julgamento. O TDAH, ele é capcioso, porque ele traz sintomas que se parecem com muitos outros transtornos. Então, ela não é a única, ainda temos dificuldade para fazer esse diagnóstico de uma forma correta. Você vê que ela passou parte da vida sentindo e vivendo como se fosse TDAH e não sendo. Claro que o caso dela é um nível de autismo mais leve. Justamente. Tá? Né? É um grau extremamente leve, É um grau né? bem leve, ela não traz aí deméritos no seu processo funcional, cognitivo ou comportamental, como a gente vê em muitos outros casos de autismo. E o TDAH está aí para isso, porque ele dificulta o foco, a atenção, traz um pouco da impulsividade, comportamentos um pouco desajustados socialmente em algumas situações, uma desorganização constante, uma dificuldade de se manter ali em diversas atividades de forma tranquila, concentrada. Inclusive, esse hiperfoco é muito comum, eu já recebi pacientes assim, com hiperfoco, não sei se vocês conhecem, mas o hiperfoco é o quê? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de culinária, e aí tudo dela se refere à culinária. Então, ela fica focada ali, todos os assuntos se referem àquilo ali. Esse hiperfoco é muito característico do autismo e do TDAH. Aí é. É um exemplo claro dessa confusão, digamos assim. E para diagnosticar isso realmente é bem delicado. Super. Né? Requer uma análise clínica muito minuciosa. Aprofundada. Uma varredura na infância, porque esses achados clínicos estão desde a infância, onde a gente consegue ali obter informações, como é que era a criança, na adaptação, na alimentação, na socialização. Esse histórico aí é fundamental para esclarecer muitas coisas na fase adulta. Exato. O nosso HD, ele vai ficando preenchido ao longo da vida, na infância, na adolescência, e tudo que, na verdade, você sofria bullying, né, nessa fase, na infância, na adolescência principalmente, aí vai sendo diagnosticado mais à frente. A gente percebe, né, que a gente vê nas escolas que existe muitos adolescentes assim. Né? Esse pós-pandemia mexeu com muitos alunos. A gente vê professores, né, falando em redes sociais que precisa de ter hoje muito mais atenção, cautela, cuidado para prestar atenção, porque muitos alunos começaram a desenvolver realmente o TDAH, que era até mais tranquilo, mas ficou muito mais acentuado nas suas características, muito por conta desses 2 anos, né, de pandemia. Num caso de um professor podendo auxiliar junto aos pais, que às vezes não sabem lidar com isso, como é que seria essa parceria de juntar a escola junto com a família? Esse é o cenário ideal, né? É o cenário em que a família e a escola são parceiros para aqueles estudantes terem um desenvolvimento adequado. Os professores são peça essencial. Inclusive, a psicologia aprendeu muito com a pedagogia a entender sobre o transtorno de déficit de atenção. Que maravilha. A pedagogia, inclusive, é essencial também nesse rastreamento. Psicopedagogos, especificamente. Então, professores que, porventura, estejam aí encontrando vários sintomas, vários comportamentos em seus alunos, evoquem isso, não só na classe, mas nas reuniões com o colegiado, com os pais. Tragam isso enquanto tema de conversa, porque muitas vezes são comportamentos que a gente consegue administrar em sala de aula, com exercícios, facilitando. Olha, percebo que tal aluno tem dificuldade com a leitura, ele não consegue, mas é um excelente aluno em outras áreas. Por que não investir no que ele é bom e auxiliar naquilo que ele está em dificuldade? Justamente, mas é indelicado um professor chamar os pais, a diretoria chamar os pais para sinalizar isso? Não, imagina, ao contrário.
é o profissional que a gente precisa ter. Maravilha. Né? E eu, inclusive, enquanto mãe, né, de um aluno que está em idade aí escolar, fico muito feliz quando a escola, por exemplo, sinaliza que existe alguma demanda. Total. Então, é um serviço ótimo, excelente para a sociedade, porque todos nós passamos pelos professores, né, desde pequenininho até os dias atuais. Então, eles são nossos grandes mestres e nossos, enfim, Nosso orientadores programa para a vida. Universo. E agradecer também aqui ao meu lado a doutora, né, psicóloga Mayara Amaro, que também já participou do Universo, já é nossa sócia aqui também. Mayara, muito obrigado pela presença e pode divulgar também sua rede social para as pessoas te acompanharem. Gratidão a vocês, mais uma vez, por estar aqui. Gratidão a toda a equipe. E o meu contato é o @MayaraAmaro. Lá tem muita informação sobre TDAH e outros temas relacionados à psicologia. Um forte abraço a todos vocês.